Olá, pessoal. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tá dando certo o áudio? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Uhum. Joia. Um dos problemas que a gente teve na terça-feira foi o áudio que não funcionou. E aí, quer começar? Alguma pergunta sobre o questionário, sobre a aula? Daniela, Oi? alguma pergunta sobre o questionário, sobre a aula? Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas para ver se tem alguma coisa que não ficou muito clara para pedir para você esclarecer. Você viu as aulas? Não, ainda não. Mas eu li os textos. A Mari, a Letícia, a Vivian. Professor, eu queria saber se os questionários eles valem como avaliação. Tá, Não estou ouvindo nada. tá havendo alguma interferência aí? Alguém tá com a televisão ligada, por favor? Não sou eu. Nem eu. Pronto. Quem foi que perguntou? Foi a Messi. Fui eu. Qual foi a pergunta, Messi? Você pode repetir a pergunta, Messi? Quem fez a pergunta foi eu, professor. Vivian. Pronto, Viva. Diga aí qual foi a pergunta. Se os questionários eles vão valer como a nossa nota de avaliação para ver algo do tipo. Ah, tá certo. A princípio, não, Vivian. Na verdade, os questionários, a princípio, são apenas uma atividade para vocês colocarem conhecimento em prática em casa, baseado no conhecimento que a gente vê nos textos e nos vídeos. E a prova ainda não está decidida, na verdade, porque a gente não sabe quanto tempo durará essa situação. A princípio, existe a possibilidade de adiar a data da avaliação ou de substituir a avaliação presencial por um trabalho entregue online. Certo. Obrigada. De nada. Todo mundo já viu as videoaulas? Eu parei de ouvir. Vocês estão me ouvindo? Eu só estou vendo. Só está vendo? Eu tô ouvindo. Eu ouvi a Luana agora. Eu tô Ok. vendo e eu. Tá ótimo, ótimo. E aí, pessoal, alguma outra pergunta sobre as aulas, a videoaula, sobre o questionário? Pronto, professor. Eu estou olhando aqui as questões e teve uma questão que eu tentei resolver, só que eu não consegui colocar com as minhas palavras. E eu também não queria pesquisar e copiar, porque eu estou tentando responder os questionários sozinha, a partir do que eu consigo captar dos textos. Sim. Tem do questionário 4, a questão 7. Explique por que a programação condicionada prepondera nos sistemas de dispositivos e burocratizados. Aí eu não consegui responder. Certo. Deixa eu pegar aqui, só um instante, abrir o questionário. Pronto. Essa questão aí, ela está na parte... Você entendeu que o texto ele é dividido em 3 grandes tópicos, né? A teoria Isso. dogmática da decisão, a teoria dogmática da aplicação e a teoria dogmática da argumentação. Certo.
essa questão aí, eu acredito que esteja no final da teoria dogmática da aplicação, Isso. em que ele vai analisar como o direito ele é aplicado a partir da perspectiva da dogmática, né? Uhum. Então, isso aí é o tópico 2.3, inclusive é um tópico bem interessante. É o seguinte, deixa eu explicar aqui com mais calma esse tópico, porque ele realmente ele é mais confuso, digamos assim. Bom, o autor começa esse tópico, tem alguma interferência aí, né? Tem alguém com alguma interferência bem forte. Eu tô ouvindo tipo um ruído de vento, Tá vendo? sei lá. Pronto. Pode ser de ventilador. Ok, deixa eu falar aqui. Pronto. É o seguinte, ele é nesse último tópico da parte da aplicação, teoria dogmática da aplicação, que ele fala da ideia de programação procedimental das decisões. Uhum. A ideia básica aqui é que o controle das decisões no sistema jurídico burocrático, positivado, como é esse que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, ele se dá através de procedimentos. Então, é um controle preponderantemente formal. Uhum. E se os agentes do Estado observarem o procedimento, então, consequentemente, a decisão será válida. Então, a questão procedimental não se refere apenas à obediência das normas processuais. Ela é formal no sentido de que aquele que decide tem que levar em consideração as normas jurídicas. Ela é formal nesse sentido. Uhum. Mas essas normas jurídicas podem ser de direito processual ou de direito material. Não tem problema. Mas o aspecto formal dela é porque existe um procedimento através do qual a decisão é controlada. Uhum. Então, ele fala dessa possibilidade. Professor, a decisão ela é comprovada ou ela é controlada? Não entendi. Controlada. Controlada. Então, esse procedimento, ele faz uma diferença entre dois tipos de programação, que é justamente esses procedimentos de controle. Uma programação é condicional e a outra é finalística. A condicional, ele fala que é aquela que prepondera no sistema jurídico burocratizados, porque o controle das decisões é, via de regra, um controle procedimental, um controle quanto aos meios. Se aquele que decide observar os meios, então o resultado será válido. Essa é a programação condicionada. Eu tinha, assim, pelo que eu tinha entendido, seria que as decisões elas estão com respaldo diretamente ligado no direito positivo. Então, não é exatamente isso. É também isso. Na verdade, essa é a grande questão, porque é o seguinte, quando a gente estudou lá na aula de introdução, aquele artigo da Cláudia Toledo, em que ela falou da argumentação jurídica no sentido procedimental, mais voltada para a teoria do Alexis. Quais eram os critérios específicos da argumentação jurídica? Era o respeito a levar em consideração a dogmática, as leis, a Constituição e os precedentes judiciais. Então, é uma lógica formal nesse sentido. Eu preciso levar em consideração alguns parâmetros. Que parâmetros são eles? São aqueles parâmetros, entre aspas, jurídicos tradicionais. A doutrina, os precedentes, o direito positivo no sentido de leis, regulamentos, Constituição. Essa seria uma ponte que nós poderíamos fazer entre a teoria dogmática do Técio Sampaio com a teoria da argumentação defendida pela Cláudia e pelo Alexis. Seria condicionada nesse ponto. Você lembra que eu falei na aula que a decisão seria válida, racional, quando o procedimento fosse válido e racional. É mais ou menos a mesma ideia quando se fala de programação condicionada. Mas observe, o Técio ele não desconsidera a possibilidade do aspecto finalístico também nos ordenamentos jurídicos burocráticos. Ele apenas diz que prepondera
o aspecto condicional, o aspecto do meio, procedimental. Certo. Ficou um pouco mais Professor, claro? nossas aulas vão Ficou. voltar. Ó, joia. Quem aqui falando? Professor, as nossas aulas vão voltar dia 2 mesmo. Foi a Luana, né? Isso, falou, Ana. Isso. Luana, eu não sei lhe dizer, né? Porque isso depende muito da postura que os órgãos governamentais adotarem, se eles vão sugerir continuar ou não com essa situação. Eu particularmente, tenho a impressão de que isso se estenderá um pouco. Ok? Quem é o... Nossa, tem alguém muito alegre agora. Né? E as nossas provas? O Wallace acabando de achar graça, ele não se aguentou. Eu Gente, dessa aula, eu botei, não, eu botei sem câmera. Eu vou aparecer pra esse viado. Ô, puta. Já tirei vários prints. Ô, putaria. Professor, e as nossas provas? Opa! Pronto. A pessoa que Luana, tá falando, né, tem que tocar. a prova, Luana, ela E será, a meu princípio, microfone a tá gente também... ligado, viu? Exige Só a pra saber. pessoal, tá dando para ouvir tudo, viu? Está dando para ouvir e está sendo gravado, inclusive. ai, ai. Voltando para a Luana. Luana, a princípio não existe nada certo também em relação às provas. A ideia é que, dependendo de quanto essa quarentena dure, possa haver um adiamento das provas presenciais, ou seja, elas seriam adiadas, mas ainda ocorreriam. E se o adiamento não for possível, substituir a prova por uma avaliação, um trabalho entregue online mesmo. Entendi. Aí, Então, tu vai mantendo contato, né? esses questionários e essas aulas, os textos serão importantes porque eu tirarei ambos desse material, seja a prova escrita, seja o trabalho. Entendi. Tá certo. Agora, eu Ok. queria até falar com vocês, para saber a opinião de vocês. Eu estava deixando o material na fotocópia, né? Por questões lógicas, isso não poderá acontecer mais. Uhum. Eu mandar esse material para vocês. Eu posso tirar foto no celular, print, como é? Ah, por mim pode ser. Pode ser. Professor, uma coisa. O primeiro material, o senhor colocou no portal, porque, assim, eu deixei uma parte do meu material na faculdade, no armário. Então, eu fiquei com medo. Aquele primeiro lá, que é um pouquinho maior, porque esse aqui eu peguei na Xerox. Eu acho que o Sobre primeiro texto tá online. O primeiro Online. é o Teoria da Argumentação Jurídica da Cláudia. Exato, da Cláudia Pronto, Pereira. tá no Aquele portal. maiorzinho. Tá no portal, né, É o Dani? Beleza. é o da reviravolta linguístico-pragmática que ela tá perguntando. Tá no portal também. O da que a reviravolta da gente também tá, colocava. também tá no No portal. portal? E o que eu não peguei do portal foi esse aqui, dogmática da decisão ou teoria dogmática da argumentação jurídica. Pronto, eu lembro que eu deixei de colocar depois, eu não sei qual foi mesmo. Então, os dois primeiros estão no portal. Estão. Esse segundo, que é o maior da reviravolta, foi aquele que a gente trabalhou em 2 aulas, né? Sim, foi. Pronto. A gente até falou de Habermas, né? Não é isso? Exato. É Esse esse mesmo. Certo. Ok. Aí, o professor conhece CamScanner? Não. É um aplicativo que ele é muito útil para transformar foto em PDF. Fica parecendo uma Xerox mesmo. Vocês podem passar isso para mim naquele... Qualidadezinha de Xerox. Deixa Pode o passar essa material dica... Você pode passar essa dica para mim lá no WhatsApp, que eu pego direitinho e faço. Eu mando para você, Tá, joia. Aí eu já coloco. que facilita Pronto. muito. Tá, joia. Alguém mais? Alguma dúvida mais? Aí, assim, só uma sugestão que eu dou pro senhor. É porque, assim, como o portal está passando por essas mudanças, alguns alunos estão tendo problemas em receber mensagem, em ver arquivo, ter acesso ao link das aulas. Então, eu acho que seria bom ou mandar no grupo que tá a gente, ou sempre que mandar no portal, avisar no grupo para facilitar.
eu criei o grupo como mais um meio para eu mandar, e não só ele, entendeu? Então, eu vou mandar para todos. Quando eu for mandar, eu mando, por exemplo, o link. Hoje eu mandei pelo portal e pelo grupo. E vai ser a mesma coisa com os arquivos, as atividades e tudo. Agora, eu só estou achando que tem pouca gente no grupo do WhatsApp. Eu acho que não está todo mundo lá. Não tem nem a metade, na verdade. Mas aí é com o pessoal já. Né? Então, se tiverem... O que eu fiz foi mandar o link do grupo para as pessoas que eu sabia que faziam. Então, se as pessoas não entraram... Sim, era exatamente isso que eu ia pedir, para vocês entrarem em contato com todo mundo que vocês conhecem. Entendi. Então, assim, o professor não fique chateado com o que aconteceu agora, porque tem gente realmente que não respeita o trabalho dos professores. Então, assim... com o áudio aberto? Isso. Não. Tira muito seu trabalho. Não se preocupe, não. Na verdade, eu nem me incomodei. E professor, só para pontuar, tem 2 Vivian na turma, viu? Não fui eu. Tenho todo respeito pelo senhor. Eu tô achando que foi você mesmo. Porque... Não fui eu não, professor, pelo amor de Deus. Não se preocupe. Eu tenho uma ligeira parte de espírito com minha sexualidade. Ai, que bom. E aí, pessoal, alguma questão a mais? De mim, não. Por enquanto, a minha dúvida era só essa mesmo. Certo. Alguém mais? Isabela, Luana, Vivian. Para mim tá tranquilo. Eu entrei agora, não sei nem o que vocês estavam comentando. E aí, libertário? Rapaz, ele estava resolvendo a primeira questão, não foi? Ou foi não foi a primeira, não. Qual foi a questão, Daniel? Que a gente... 7, eu acho. Foi a 7ª questão. Foi a 7ª. É a 7ª questão do questionário 4, lá no portal. Exato. Alguma dúvida mais? Vocês pegaram o texto? É um texto um pouco mais... É um texto ligeiramente complexo, mas eu acho que com os vídeos deu para deixar um pouco mais didático. Todo mundo assistiu os vídeos? Assistiu, ou Lourenço? Não, estou abrindo agora, inclusive. Eu tô fazendo o seguinte, eu abro as pequenas e aí eu vou... Ontem, por exemplo, eu já vi 2. Aí eu vou matar um por um. Certo. Eu vou ver, algumas pessoas reclamaram do áudio do vídeo, mas eu vou tentar melhorar para Esse áudio que a gente está ouvindo, para mim, tá ótimo. Pois é, porque, na verdade, aquele áudio lá, eu fiz um pouco... Eu não queria gravar no computador, sabe? Aí eu fiz no celular, um pouco mais distante, mas eu vou gravar. Eu pedi pela Amazon hoje de lapela. Mas eu vou... Enquanto ele não chega, eu vou utilizar o celular e esse fone de vídeo mesmo. Mas você sabe que essa experiência de videoaula e depois uma mentoria, como a gente está fazendo, para mim está sendo muito bom. Para mim também, nossa. Pelo menos assim, nas outras disciplinas que eu tenho feito, é bom porque você dá o conteúdo e você anota tudo, aí você tem alguma dúvida, volta, e você fica mais fácil você pegar as notas de aula. E na aula, assim, como vai uma didática mais rápida, você acaba não pegando, né? Para mim está sendo muito bom. Ótimo. Eu também. O único problema que eu estava tendo no começo era mais por essa questão da gente conseguir se organizar para... A gente tá passando por um momento de acomodação, né? Tá sendo novo para todo mundo. Tem gente que nunca tinha gravado uma aula, entrado no Zoom. Eu, por exemplo, nunca tinha. Eu nem conhecia esse aplicativo. Exato. O Zoom eu uso todo dia. Pois é, rapaz, eu não sabia nem que existia. Então, eu não sei, inclusive, se foi erro meu na aula de terça. Mas, enfim. Enquanto que a gente tá aqui, tá dando certo. É muito bom esse aplicativo. Inclusive, professor, se tiver alguma explanação, você pode compartilhar sua tela aqui, tá? Se você tiver alguma apresentação, alguma coisa nesse sentido, PowerPoint e tudo mais, tem um botãozinho verde aí bem na sua frente, tem Share Screen. Você pode apertar lá e ele compartilha a sua tela aqui com a gente. Você consegue dar uma aula compartilhando a tela. Bacana. Eu não sei se é uma boa dar aula toda por aqui, porque querendo ou não é muito fluida a comunicação, né? Às vezes a pessoa não ouve, aí cai a conexão de alguém, aí volta, aí alguém pergunta na frente do outro. Então para mim fica um pouco problemático. Limitado. A aula inteira por aqui, a não ser que fosse 2, 3 pessoas, mas mais gente, eu acho meio problemático.
Tô Não tem culpa não, professor. Dá tranquilo, viu? Hoje eu tive 2 videoconferências por aqui, tinha em torno de 130 pessoas em um, outro tinha 140, e flui bem, flui bem. 140? É. Caramba. Porque sabe o que eu acho que acontece? É que nem tá acontecendo com algumas lives do Instagram. A plataforma tá ficando sobrecarregada, porque muita gente tá usando. E isso tá em todo o campo, na verdade, né? Tá todo mundo em casa. Pronto, pessoal, eu abri aqui o questionário, deixa eu ver se tem uma outra questão que eu acho que seria um pouco mais... Mas tem algumas regras para ele fluir bem o áudio, é o seguinte, quando o interlocutor começa a falar, todo mundo entra logo no mute, porque senão fica dando microfonia e tudo mais, e aí depois o professor pode abrir o áudio para as pessoas falarem. Porque senão, quando ficar todo mundo com o áudio aberto, qualquer barulho externo, ele começa a atrapalhar. Ah, sei. Esse aí é o nível de domínio que eu ainda não tenho. Professor, só Pois não. mais do seu tempo, a gente fez um trabalho em sala, eu acho que ou foi na primeira ou na segunda aula, e alguma equipe ficou com a questão da ética do discurso. Eu não consegui, assim, né? Para mim não ficou muito bem esclarecido no dia. Se tiver como você dar uma rápida explanada sobre isso. Sobre o que é a ética do discurso? Isso. No que consiste? É até uma questão, eu acho. Certo. Não, vai. Na verdade, aquele texto da Juliana foi uma tentativa de nós analisarmos mais a reviravolta linguístico-pragmática, para nós vermos como a reviravolta ela foi importante para a argumentação. A questão é que a Juliana ela adentra no pensamento do Habermas, mas nós teremos uma aula sobre o Habermas. Especificamente, eu voltarei para essa questão da ética do discurso. Mas, de uma maneira geral, o que eu posso dizer é que a ética do discurso ela foi um movimento no século XX e ainda está presente, tem vários adeptos, a própria Juliana é uma adepta no Brasil. E a ideia básica é o seguinte, olha, nós vivemos num mundo marcado pelo multiculturalismo, né? Então, em uma sociedade, nós temos várias pessoas com várias tradições, com várias ideias do que é certo e do que é errado. Mas o fato de nós vivermos uma sociedade plural não significa que nós não tenhamos que estabelecer normas para nós vivermos em sociedade. Nós continuamos a precisar dessas normas. Então, o que é que os éticos do discurso fazem? Eles, ao invés de dizer especificamente quais direitos devem ou não ser garantidos, quais deveres devem ou não ser estabelecidos, eles se concentram na criação de um procedimento discursivo para que as resultado. Então, um exemplo bem claro do Habermas. Em vez do Habermas dizer que o aborto devia ou não ser permitido, o que é que ele quer fazer? Ele quer saber como a sociedade poderia se organizar para que ela, de forma autônoma, discutisse a questão e chegasse a um resultado. Então, o principal objetivo da ética do discurso é basicamente essa, criar um procedimento racional para que as pessoas, através do discurso, da argumentação, criem as normas morais e jurídicas da sociedade. De forma bem geral é isso. E essa ética, outra grande característica dela, é a recepção da reviravolta linguístico-pragmática. Ou seja, de todo aquele aspecto que nós falamos, de que a linguagem constitui o nosso mundo, que nós somos seres históricos, não existem verdades eternas. Justamente por isso, eles evitam dizer o que as pessoas devem ou não fazer em termos finalísticos. Né? Eles preferem concentrar a atenção no procedimento para que as pessoas, a sociedade possa, de forma autônoma, chegar às próprias conclusões. Entendi. Messia, tá ouvindo? Eu vi aqui que ela falou que o áudio estava ruim. Pois é. Alguma questão mais, pessoal, sobre o questionário? Pode ser das aulas passadas também. Se não tiver, eu vou sugerir a resolução de uma questão aqui. Eu, por enquanto, estou ok. Por enquanto. Você pode sugerir. Ok, deixa eu pegar aqui. Um tema central aqui, nós pegamos um tema da teoria da aplicação dogmática do direito, mas não falamos da teoria dogmática da decisão jurídica.
Vocês entenderam o que é uma decisão jurídica na visão do teste? Esse é um assunto central que é importante para compreender tanto a teoria da aplicação como a da argumentação. É teoria da dogmática da decisão que você falou? Da decisão, é o primeiro tópico, né? Teoria, e começa com a teoria dogmática da decisão, do texto. Então, vocês entenderam o que é decisão jurídica, o que é decisão e conflito jurídico para o teste? Tem muita gente entrando agora, né? É ótimo. Alguém gostaria de falar ou eu posso responder direto? Por mim, pode responder. Por mim também. Porque é o tipo de pergunta que eu não consigo desenvolver falando, só escrevendo. Ok. Bom, pessoal, alguém ia falar? Não, acho que não. Tudo bem. Pessoal, é o seguinte, a questão da decisão do Técio, ele adota um conceito de decisão bem amplo, que ele chama de decisão como processo de experiência, né? Então, a decisão não é só aquele ato que põe fim a um processo. Não seria a decisão jurídica enquanto sentença, por exemplo. Ele faz algumas referências a essa decisão judicial como sentença, como decisão em sentido estrito. Mas a decisão em sentido amplo que ele fala é todo um processo que envolve todas as etapas. Envolve desde do surgimento do conflito, do que motiva as pessoas a tentarem resolver esse conflito, até a resposta que seria essa decisão em sentido estrito. Seria basicamente essa a ideia de decisão para o Técio. E o que caracterizaria, então, o conflito jurídico especificamente, né? E a decisão jurídica? Ele volta para aquele ponto que nós falamos durante as aulas de reviravolta linguístico pragmática. O direito ele é uma realidade institucionalizada. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos aí que o direito ele é aquele conjunto de normas jurídicas criadas pela linguagem. E esse direito ele cria uma realidade própria, que é uma realidade jurídica. Por isso que ele fala de realidade institucionalizada. Como a Messia está pedindo aqui de novo para eu colocar todo mundo no mudo. Como é que eu faço isso, hein? Para colocar onde? Todo mundo no mudo. Silenciar todo mundo. Eu não sei. Quem deve saber é o... Pois é, eu tô procurando aqui. Tem como fazer. Para quem faz o invite, você tem como fazer isso. Deixa eu ver aqui. Cada um clica no microfone que tem no canto da tela. Cada um pode escutar, desconectar áudio. Tá rolando uma musicazinha de fundo aí, assobiando, o negócio tá... É só clicar e tem lá em cima, tem 3 pontinhos. Quem tá no computador tem 3 pontinhos e tem lá, multi by áudio. O meu tô no computador, o meu aparece embaixo. A imagem. É só apertar Alt A, que fica mudo, todo mundo. Pronto, que está todo mundo no mudo. Bom, então continuando. Não. Tá a Daniela, Luana e eu, que não tá. A Daniela tá no mudo. A Luana não tá, não. Tá, não. Nem você. Pronto, pessoal. Então, voltando à questão da decisão. O que é basicamente a questão do conflito jurídico, da decisão e do conflito. O Técio, ele entende que o conflito jurídico é um conflito de interesses, né? Um conflito de interesses, de opiniões, de alternativas. E só deu um aviso aqui dizendo que nós temos apenas mais 10 minutos de reunião. Esse conflito de interesses e de alternativa, qual é a característica do conflito jurídico especificamente, né? A característica principal que ele fala é que o conflito jurídico ele é um conflito institucionalizado. Ou seja, é um conflito que ocorre disciplinado pelas normas jurídicas. Eu acho que no vídeo eu até exemplifiquei com a situação do conflito de direito de família, por exemplo. Quando
As pessoas discutem quem deve prestar alimentos, a quem, qual é o valor, quais são as obrigações alimentícias. Todos esses papéis sociais, o papel de genitor, de alimentante, alimentando, de quem tem a obrigação, tudo isso já está disciplinado pelas normas jurídicas do Código Civil. Então, isso significa dizer que o conflito jurídico é aquele conflito institucionalizado, é aquele conflito que está disciplinado nas normas jurídicas. Essa é uma das principais características que o Técio fala sobre a ideia de conflito jurídico. Mas o que eu acho importante vocês terem em mente é que a ideia de decisão para o Técio Sampaio, ela é mais ampla no sentido de abranger todo um processo que existe em sociedade. Um processo que tem início com o surgimento do conflito, passa pela motivação das partes para tentar resolver o conflito, passa para as partes dando razões para chegar a uma posição ou não. E outro ponto importante, quando eu falo em partes do conflito, não vamos nos limitar àquelas partes processuais, né? O sujeito ativo e o sujeito passivo do processo. O conflito, no sentido amplo, para o Técio, e não somente o conflito jurídico, a decisão, no sentido amplo, e não somente a decisão jurídica, ela é um processo que pode ser bem mais amplo, pode envolver movimentos sociais, pode envolver... É uma forma de organização da própria sociedade. Não se refere especificamente a um caso específico. Tanto é que ele fala, e aqui ele parece se contrapor de maneira frontal ao Habermas, ele fala que a decisão ela não põe fim ao conflito. A decisão transforma o conflito. O conflito sempre permanece na sociedade. A peculiaridade da decisão jurídica e do conflito jurídico é que eles terminam, entre aspas, no sentido de que não pode ser mais discutido, porque nós temos a coisa julgada. Mas isso não significa que o conflito já tenha sido resolvido. O conflito, no mundo dos fatos, no sentido sociológico, pode continuar, e, na verdade, frequentemente continua. Mas nós, como juristas, não podemos voltar a discutir, porque temos que lidar com a questão do trânsito em julgado. Mas o que tem que ficar só em mente nessa parte da teoria da decisão, dogmática da decisão dele, é esse conceito mais amplo do que é decisão, enquanto processo de experiência, e também as características específicas do conflito jurídico. Esses são dois pontos que são bem importantes, que ele vai desenvolver ao longo do capítulo, pressupõe o conhecimento desse aspecto. Deu para entender, mais ou menos? Mas essa parte da decisão não gerar o fim do conflito é do pensamento dele, do Técio, né? Sim, é dele. Certo. Você ficou em dúvida em relação ao quê? Se seria de outro autor? É porque o senhor disse que se contrapõe ao pensamento, eu esqueci de quem. Do Habermas. Porque o Habermas procura um consenso. Né? E o Entendi. diz que esse consenso não é desejável, talvez nem seja possível alcançá-lo. Tem outros autores também, no âmbito da teoria da democracia, criticam esse papel do Habermas, dizendo que esse consenso dele é algo que não pode ser alcançado. Né? Exatamente, porque, na verdade, quem fala isso, por exemplo, é uma autora belga, professora da Universidade de Westminster, na Inglaterra, que é a Chantal Mouffe. A Chantal Mouffe é uma autora bem conhecida que critica frontalmente os escritos do Habermas, dizendo que essa ideia de conflito é inalcançável. E ele exagera também na capacidade racional do ser humano. Ela diz que a política é guiada por sentimentos e o conflito é a marca característica da política. Não tem como você fugir disso. São duas críticas que são feitas ao pensamento do Habermas. Eu não falei isso na aula que nós tivemos sobre reviravolta linguístico-pragmática, porque o objetivo ali era só pegar essa parte da reviravolta linguística, mas nós teremos uma aula sobre Habermas e eu pretendo indicar quais são as críticas que são feitas a essa teoria argumentativa, comunicativa dele. Entendi. As mediações e conciliações são baseadas nas ideias de Habermas? Mediação e conciliação? Olha, você fala o movimento jurídico que criou e defende a ideia de mediação? Sim. Pode ser dito? Eu não sei dizer exatamente se o movimento teve inspiração em Habermas. O que eu posso dizer é que existe algumas
eles compartilham alguns aspectos, né? E que é, inclusive, adotado por outros teóricos da democracia também, que é justamente a possibilidade de você, que para a gente no direito parece ser algo meio estranho, mas para outras pessoas não é, que é a ideia de você deixar os movimentos sociais, as pessoas diretamente resolverem os problemas. E esse é um pilar da ideia de mediação, porque trabalha a questão da autonomia. E quando você permite que as pessoas diretamente participem de um processo, cheguem a um consenso e tomem uma decisão, alguns mediadores falam que isso aumenta a possibilidade de o conflito ficar de fato resolvido. Porque você permite ali que as pessoas expressem, tem muita questão sentimental e tal. Eu participei de logo quando eu comecei a advogar, eu participei de aquela semana da conciliação em que eu fiz várias decisões assim envolvendo as partes diretamente, e foi uma experiência positiva. De fato, as pessoas parecem se sentir melhor, porque no processo judicial tradicional, observe que as partes, enquanto pessoas que estão diretamente envolvidas, não os advogados, mas elas pouco têm a fazer, né? Só fica ali, de vez em quando fala alguma coisa, na época da parte da oitiva da autor, do réu, mas o grosso mesmo da argumentação é toda feita pelo advogado e pelo juiz. E isso, como o próprio texto reconhece, inclusive, desse texto, isso isola o direito das pressões sociais. Para o Técio parece ser algo positivo. Eu já acho uma questão problemática, porque isso interfere com a legitimidade democrática do direito, já que você retira as pessoas diretamente das discussões jurídicas. Sim, entendi. Entendi. Obrigada, professor. De nada. Pessoal... Professor, faltam 2 minutos e meio. Se tiver alguma questão a mais que o senhor queira passar, acho que a hora é agora. Não, eu acho que eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida mais. Pode ser sobre desenrolar a nossa matéria. Só uma observação, então. Pessoal, os nossos encontros serão terça, à noite, no horário da aula. E esse encontro de hoje foi um encontro extra para poder sanar o problema que a gente teve terça-feira, que a gente não conseguiu ter um encontro. Mas serão as terças no horário da aula. Não se preocupem quanto a isso. Certo. Tá certo. Ok. Só esses encontros serão de meia hora, serão o tempo todo da aula? Não, será entre 30 e 40 minutos, porque a outra parte da aula corresponde aos vídeos que eu gravarei e deixarei para vocês. Então, eu acho que nem dá para ficar esse tempo todo aqui. Que a própria... 40... O máximo aqui são 45 minutos. Exato. E muita gente aqui tem aula agora com a professora Lídia, né? Eu acho que quase todo mundo sair. Pronto, E vai começar daqui a 5 minutos a aula dela. Inclusive. Nada. Ok. Alguma dúvida mais, pessoal? Não. Valeu, professor. Boa noite. Por enquanto, não. Obrigada, professor. Valeu, tá joia. Obrigado. Até mais. Tchau, até mais. Vou encerrando aqui a reunião. Certo.